Em um freezer, questão da FUVEST 2009, em um freezer, muitas vezes é difícil repetir a abertura da porta. Você já deve ter passado por isso, né? Pouco tempo após ter sido fechada, devido à diminuição da pressão interna. Essa diminuição ocorre porque o ar que entra à temperatura ambiente, ele é rapidamente resfriado. Ele diz que a temperatura aqui é menos 18. Aí ele diz assim, considerando um freezer doméstico de 280 litros, o clássico, bem vedado, né, então sem falhas de conservação de massa, e um ambiente onde ele está a 27 graus Celsius, pressão atmosférica P0, ele pergunta qual é a pressão interna, qual a pressão interna poderia atingir o mínimo valor após o fechamento da porta. Então, o que nós vamos trabalhar aqui? A gente vai trabalhar a equação mais poderosa, que ela vem do Clapeyron, né? A grande aquisição intelectual sobre o comportamento de gases. Existem gases até de galáxias, viu? Gás é um modelo, você pode ter gases de carteiras, gases de formigas, desde que sejam infinitas, muito afastadas, muito pequenas e conservativas. Então, olhando para a equação de Clapeyron, que relaciona as três coordenadas termodinâmicas, a gente percebe que a única grandeza realmente constante é o R. Então, a gente pode dizer que o R é PV sobre NT. E se você olhar para dois estados, eu vou deixar isso aqui até o final da nossa aula. Se você olhar para dois estados termodinâmicos quaisquer, você pode dizer P1V1 sobre N1T1, P0V0 sobre N0T0. Essa é o que a gente chama de equação geral dos gases, Pivniti-Pavonoto, o pessoal brinca. Aí você tem que ver o que você pode cortar. Às vezes é isotérmica, às vezes a massa é a mesma, às vezes é isobárica, às vezes é isocórica, vamos ver. Aqui, por exemplo, olha só, o ar que entra dentro do freezer, ele está sob sempre o mesmo volume. A geladeira, o freezer, não tem dilatação, não tem deformação. Então o volume é sempre o mesmo. Aqui, ó. O volume não vai... eu falei que ia deixar isso aqui. Bom, vamos fazer assim. Para os próximos eu faço um por um. Eu queria deixar isso aqui até o final. Então o volume é o mesmo, é constante. Então a gente já pode se livrar. O que mais? Além disso, ele diz que o ar que entra, ele ocupa toda a geladeira. Né? Então ele quer saber o que vai acontecer com a pressão interna. Então o que acontece? A gente também vai supor que a massa de ar é a mesma. Ou seja, a gente vai supor que o ar que entrou dentro da geladeira, a quantidade de gás é desprezível em relação ao total. Você tem 280 litros, quando você abre a porta, você tem uma troca de massa, mas ele nada mencionou sobre o número de mols. Então a gente percebe que é desprezível a quantidade que chegou. Ou seja, fica basicamente uma brincadeira entre a pressão e a temperatura, que é a grande característica da transformação isocórica, né? A pressão é proporcional à temperatura. Só tem uma dica que é meio boba, mas atrapalha muita gente. Lembra que essas temperaturas são absolutas, então elas têm que ser obrigatoriamente em Kelvin. Se não for em Kelvin, aí essa relação não se verifica. Agora já era, agora é só a gente fazer a nossa relação. Então olha só, a pressão inicial P0, ela está relacionada à temperatura T0. E a pressão final P1, a temperatura final T1. Qual é a pressão inicial P0? P0 mesmo, ele falou para deixar em função de P0. Qual é a temperatura inicial? 27 graus Celsius. Mas aí você vai lembrar que você tem que somar 273 para passar para a escala Kelvin. Escala absoluta, né, em relação a não ter valores negativos, né? A temperatura absoluta igual a zero é o máximo estado de repouso no universo, já verificado. Então aqui a gente entra 300, né? 27 mais 273, 300. Aí aqui a gente vai ter a pressão final dividida pela temperatura final, que é a temperatura de dentro da geladeira, menos 18. Então deixa eu ver aqui, eu vou somar 273, então aqui vai ficar, quer ver? Ó, vai ficar 5... vai ficar 255. Pronto, então ó, menos 18, né, mais 273. Aí a gente vai encontrar que a pressão 1 vai ficar 255 sobre 300, vezes a pressão inicial. Ou seja, o abaixamento de temperatura gera também um abaixamento de pressão, porque a transformação é isocórica. Aí fazendo essa conta, deixa eu ver, 3, 18, 24, vai dar, deixa eu ver, é isso mesmo, vai dar 0,85 P0, ou seja, a pressão é reduzida até 85% da pressão original. E é por isso que você não consegue abrir a porta, né, da geladeira, porque imagina, aqui
outside, outside. Aqui é dentro. Dentro da geladeira teve uma diminuição de pressão. E aqui ficou constante. Então, como a pressão externa ficou constante e dentro a gente teve uma diminuição, a variação de pressão aqui, ó, aumentou. E isso vai exigir mais força para você abrir a sua geladeira. Então, questão clássica sobre transformação isocórica.